Aleluia, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Cheios de expectativa? O culto já está sendo poderoso, amém, queridos? E eu sei que a gente vai ser muito impactado ainda pela palavra e pelo Espírito. Diga assim, nós somos uma igreja, um ministério da palavra e do Espírito. Amém? Aleluia. Queridos, todo ser humano foi criado como um ser espiritual. Nós somos sobrenaturais e nós precisamos entender que nós, de fato, não podemos viver somente segundo o curso natural da nossa vida. É por isso que nós estamos aqui, amém? Porque nós entendemos que somos um espírito, nós habitamos em um corpo, possuímos uma alma. Mas, de fato, hoje, o meu espírito e o seu, que já recebeu Jesus, é conectado com o Espírito de Deus. E você é um com o Senhor, amém? Você pode dizer essa afirmação com alegria? Eu sou um com Deus? Aleluia! Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Nós vamos começar orando mais um pouquinho. A gente vai dedicar aí alguns minutos. E eu sei que se você chegou e se você estava até agora ainda um pouco aí desconectado, o Senhor está te dando a chance de realmente conectar o seu coração, ficar sensível e atento àquilo que Ele quer falar conosco, amém? Então feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua bondade que tem guardado as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque de fato você está presente dentro de nós 24 horas. E nós amamos a manifestação da Sua presença, nós amamos o Teu poder, a Tua unção, o Teu consolo. Você, Pai, é o Deus de toda a consolação. Então não importa o desafio, a circunstância que nós possamos estar vivendo, existe uma força sobrenatural, existe uma intercessão sobrenatural. Existem coisas, Pai, que só você pode fazer por nós, e nós queremos estar de fato conscientes do Teu mover dentro de nós e através de nós. Nós sabemos que o Teu Espírito é presente dentro de nós, e nós dizemos, Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós consideramos a Tua voz, o Teu soprar, nós consideramos o Teu fogo, nós consideramos as Tuas inclinações, nós dizemos que nós amamos Você. E assim, Pai, como Você tem zelo por nós, tem zelo pela nossa vida, foi até as últimas consequências para nos resgatar, enviando o Teu único Filho, e ainda não nos deixou sozinho, assim queremos ser nós para com o Senhor. Temos zelo por essa presença do Espírito, o doce Espírito Santo que está dentro de nós. Obrigada, Pai, porque nada é capaz de preencher mais o nosso coração, de trazer mais plenitude para nós, do que nos envolvermos com a Tua presença, Senhor. Nada é capaz de suprir o nosso coração por completo, nada mata mais a nossa sede do que estarmos diariamente com o Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, Senhor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos. Eu queria te convidar agora para que com as suas palavras ainda sentado você pudesse exaltar um pouco o nome do Senhor, exaltar o Espírito Santo, dizendo que Ele é bom, que Ele é digno da sua atenção. Bendiga o nome dEle. Pai, nós te amamos, nós te consideramos, nós te reverenciamos neste lugar. Você é digno da nossa atenção, da nossa inclinação, Pai, da nossa devoção. Você é digno, Senhor, você é digno neste lugar. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. A Tua palavra diz que você habita no meio dos louvores. Então, de fato, você está, Pai, já presente aqui em manifestação, operando em nossos corações, e não vai passar desapercebido. Em nome de Jesus, não seremos como aqueles 2 homens a caminho de Emaús que tinham um coração queimando com a Sua presença, mas não reconheceram a tempo de desfrutar um pouco mais. Nós queremos reconhecer desde agora, você está aqui e eu não quero perder nada do que você tem para mim, Senhor. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia! Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Eu tinha preparado aqui toda uma introdução para a mensagem, mas o tema vai continuar o mesmo. Mas enquanto eu estava ali no momento de música, de louvor e adoração, o Senhor trouxe uma outra forma de a gente começar esse culto. E sabe de uma coisa? Eu não sou dona do culto, né? Ele, então eu vou falar o que ele está dizendo, amém? E ainda dentro desse tema nós vamos começar de uma outra forma. Mas eu estava pensando enquanto eu adorava ao Senhor, e me veio aquela passagem no livro de Atos, você não precisa abrir, eu só realmente quero citar para a gente de fato entrar na mensagem. Mas me veio uma passagem do livro de Atos no capítulo 10, e com certeza a maioria de vocês já ouviu essa história, e diz que Pedro, ele se separa e ele sobe ali para orar ao Senhor, para ter um momento com Deus. E no meio daquele momento de oração, ele tem uma visão onde um lençol desce com alguns alimentos. Você se lembra dessa passagem?
Caso você não conheça, é realmente uma passagem onde um dos apóstolos, aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado, Pedro já havia sido cheio do Espírito, tinha ali participado de Atos 2, no Pentecostes, e a igreja já estava de vento em popa, avançando, crescendo, e ele já cheio do Espírito tem esse momento de oração. E ele se separa para orar. A Bíblia fala aqui, para eu ser fiel ao texto, diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo. Aqui fala na Bíblia que ele teve uma experiência diferenciada. Ele cai como que num êxtase e ele tem uma visão. E eu digo para você, querido, o ser humano, ele foi criado para o sobrenatural. Não é à toa que pessoas que ainda não tiveram experiências com o Espírito Santo têm curiosidade e mesmo que às vezes julgando, querem ver o que está acontecendo. Querem se aproximar de algo espiritual, de algo que pareça sobrenatural. Às vezes nem é algo de Cristo, algo de Deus acontecendo, mas aquilo chama a atenção porque você foi criado para o sobrenatural. E eu comecei a pensar que Pedro se retirou para orar. E na hora veio assim, o Espírito Santo falando comigo. Será que, como se ele estivesse me chamando para essa reflexão, será que Pedro não tinha saudade dos dias que Jesus estava na terra? Será que os discípulos e os apóstolos, quando viram que Jesus ia de fato morrer, ressuscitar e subir, porque eu não sei você, se você convivendo com uma pessoa muito legal e muito bacana, por 3 anos ali, ou por pouco mais de tempo, ou menos, você já não ficaria com saudade? Nós tivemos aqui o privilégio de enviar pessoas para a escola de missões, para o campo missionário, pessoas que a gente desenvolveu relacionamento de amizade, relacionamento íntimo, de conviver, de ir na casa, de orar uns pelos outros, de experimentar atmosferas divinas de oração com essas pessoas. E sabe de uma coisa? Eu sinto saudade, não é verdade? E eu fico imaginando como não era poder conviver com Jesus. E eu pensei, será que Pedro, ele subia lá para orar, né, no eirado aqui, ou num terraço, imagina que fosse algo assim? Será que ele fazia isso só porque ele tinha uma tradição judaica e ele sabia que tinha que fazer orações? Ou porque ele via o relacionamento de Jesus com o Pai, ele via Jesus orando, e aí o Espírito Santo trouxe para mim. Ele podia sentir falta da presença do Jesus homem, mas ele não tinha falta da atmosfera que Jesus proporcionava. Por quê, Camila? Porque em João 14... a Bíblia diz que Jesus, quando ainda estava aqui, diz para aqueles homens, não se turbe o vosso coração. Eu vou subir para preparar-vos morada. E ele diz assim, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for, eu não vou teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé, nesse texto, pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais. Como vamos saber o caminho? E aí Jesus diz, vocês vão saber onde chegar, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecidos, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Então aqui Jesus está dando uma resposta para Tomé. É claro que você sabe o caminho, você está nele. Eu sou o caminho. E aí, um pouco mais para frente, no verso 16, Jesus termina de explicar o plano. Ele fala, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O que Jesus está explicando aqui para eles? Ei, eu vou. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Essa sede pela eternidade que vocês têm, essa sede que antes vocês não tinham onde suprir, essa sede que todo coração de todo homem e de toda mulher existe, que foi só suprida em mim. Lembra o que Pedro respondeu? Quando Jesus disse, ei, muitos estão indo com esse discurso dizendo que são duros. E vocês vão também? Ele fala,
Olha, não vou dizer que é sempre fácil, parafraseando, mas para onde eu vou? Se só você tem as palavras de vida eterna. Só você me preenche quando eu estou perto. Sabe, Pedro sabia o que ele estava falando. Eu encontrei algo quando eu estou ao seu lado que é diferente de tudo que eu já vivi. E quando Jesus fala, eu vou ter que ir, imagina o que eles pensaram, sem conhecer o plano todo. Mas aí Jesus fala, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro. Esse outro aqui não é um outro diferente, mas a Bíblia fala no original que é um outro do mesmo tipo. O Espírito de Deus, Paracletos, que significa consolador, professor, advogado, aquele que instrui, aquele que cuida, aquele que consola, o dono de todo conhecimento, que perscruta as profundezas de Deus e que pode revelar a você. Então Jesus diz, sabe de uma coisa? Esse frescor no teu espírito, essa sede que só eu posso suprir, você não vai ficar com esse vazio até que eu volte. Então, quando Pedro estava lá orando, querido, aquele ambiente para ele era muito familiar. Era o mesmo ambiente, era a mesma sensação, era a mesma disposição do que ele sentia. E eu posso dizer ainda mais. Porque quando Jesus estava na terra com ele olhava Cristo e via o Pai. Ele olhava Cristo e via coisas espirituais acontecendo. Mas quando Jesus morre e ressuscita, ele nasce de novo. E quando Jesus sobe, ele é batizado no Espírito Santo. E porque Pedro permaneceu ali junto com aqueles outros no dia do Pentecostes, ele não ficou mais agora simplesmente sendo recriado, mas ele aguardou o batismo no Espírito e ele foi cheio do Espírito. Algo aconteceu com aqueles homens. E havia uma instrução, vocês não vão sair de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. A obra do Espírito Santo, querida. Dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora. Sabe, nós vamos falar hoje sobre intimidade. E quando eu penso no plano original, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 8, diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A gente sabe que o Senhor criou um ambiente ali para o homem e para a mulher. E nesse ambiente, o homem e a mulher tinham tudo o que precisavam. Eles tinham um alimento, eles tinham uma paisagem, eles tinham uma boa convivência. E nada do que o pecado trouxe para o homem, nada do que a maldição da desobediência trouxe para o homem havia naquele lugar. Então não havia dor, não havia competição, tristeza, rancor, falta, escassez, miséria, doença, nada disso. Era um lugar de plenitude. E sabe qual foi a primeira coisa que acontece quando o Senhor volta após o homem e a mulher não ter dado crédito para o que Deus falou? Porque ali foi o que levou à desobediência. Amém? Deus deu uma ordem. Não coma dessa única árvore. Você pode comer das milhões que tem aqui, mas essa não. Porque aí vocês vão provar o mal experimentando ele. E eu não quero que vocês cresçam em discernimento dessa forma. Vocês não precisam provar o mal. Mas Deus dá a escolha, porque Ele não te criou como uma marionete. Amém? Então, o homem e a mulher descredibilizam o resultado da desobediência. E eles desobedecem. E a primeira coisa que acontece, queridos, visível no texto, não é todo o resultado que a terra colhe até hoje, mas a primeira coisa que nós vemos pelo registro do texto, no capítulo 3, ainda no verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha só. Tudo que Deus tinha proporcionado para o homem em relação ao suprimento era maravilhoso. Mas tinha algo que era mais especial, que era o livre acesso à presença de Deus. Era a comunhão. Deus chegava e falava, onde você está? Você acha mesmo que Deus não sabia onde ele estava? Claro que sim. Né? Deus é onipresente. O que ali tinha sido afetado? Relacionamento, intimidade, acesso. Você não se esconde de alguém íntimo. Se meu marido chegar em casa, eu não preciso me esconder se eu estiver de pijama, de chinelo, de seja o que for. Porque eu tenho intimidade com ele. Se ele chegar, ele abre a porta, a casa é dele e minha. A presença de Deus era a casa do homem. Deus e o homem entravam e saíam sem pedir licença. Uau! Deus e o homem conviviam em livre acesso. E a primeira coisa que acontece é o homem se esconder.
A primeira coisa visível é essa separação, é romper a intimidade. E quando você não tem intimidade e algo acontece fora do percurso, o que gera? Medo, vergonha, tristeza. E o homem se esconde, e agora já pecador, quando o Senhor dá ali a oportunidade deles se arrependerem, ele transfere a culpa, foi a mulher que tu me destes. Então o relacionamento é rompido, há um novo tipo de comportamento, porque o pecado entrou. E naquele momento, essa palavra aqui, intimidade, um relacionamento profundo, um acesso livre, é completamente quebrado. Então, como você sabe, desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano para que essa intimidade fosse restaurada. E como intimidade é restaurada? Como intimidade é estabelecida? Diga assim, através da aliança. Aliança é intimidade. É por isso que fora do corpo de Cristo, talvez as pessoas não vão compreender esse princípio, mas nós compreendemos assim, que casamento, após ali, né, assinar a bênção do pastor ou a cerimônia religiosa, você vai ter um momento de intimidade, e aquilo sela a aliança de sangue entre o homem e a mulher. A aliança é estabelecida juntamente com a intimidade. E o Senhor, através de Jesus, o novo e vivo caminho, se você não precisa abrir, eu vou ler para você para a gente ganhar tempo, mas em Romanos 5, 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Diga assim, em Cristo, eu tenho paz com Deus. Sabe, queridos, uma mentalidade de pecado, uma mentalidade de que você não tem acesso a Deus, vai prejudicar a sua intimidade com Deus. Esse texto de Romanos é aqui a fala de um homem que perseguia os filhos de Deus. Ele fala, em Cristo, aquele que não tinha a menor condição, hoje tem paz com Deus. Ele consentiu a morte de Estevão. Estevão era um homem ali tão especial, um homem que demonstrava a glória de Deus, que a Bíblia fala que ele morre apedrejado, ele morre ali naquela situação e ele ainda tem uma visão celestial. E ele fala, Senhor, perdoa, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Então era um homem de Deus. Paulo consentiu essa morte. E quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele fala, em Cristo hoje eu tenho paz com Deus. Sobrenatural, queridos. Sabe, esconder-se ou ter medo de Deus é sintomas da queda. Em Cristo você tem paz com Deus. Talvez você não esteja conseguindo desenvolver a sua intimidade com o Senhor, porque você acha que você deve algo para Deus. Sabe, queridos, a nossa dívida foi paga em Cristo Jesus. Em relação à sua condição espiritual, você não é um devedor. O que eu e você precisamos fazer hoje, como o pastor explicou no culto passado, você pode ir lá ver no YouTube, é o processo de santificação. Mas você não se santifica para ser aceito ou para ter o acesso, você tem a salvação. E então a santificação é um resultado da sua salvação. Quando você entende que você tem paz com Deus, você compreende que o seu acesso é livre. Que você não precisa exercer protocolos para poder falar com Deus. Eu posso hoje lavar a louça e falar com Deus. Na antiga aliança não era assim. Não tinha como, não tinha havido ainda a purificação dos nossos pecados. Mas hoje sim. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, no verso 14. Hebreus 10, 14. Porque por meio de um único sacrifício, 10, 14, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado.
Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Esse texto explica exatamente o que nós estamos falando, com todas as palavras. Como a intimidade sua para com o seu Pai foi estabelecida de novo, pelo sangue de Jesus. Ele agora é o caminho, e ele estabelece uma aliança para que você tenha intimidade com Deus. E agora, a Bíblia fala que você não entra mais desconfiado para falar com o Senhor. Você fala com confiança e com convicção. Diga assim, confiança e convicção. Não tem como estabelecer intimidade com quem você se sente mal. Se você desconfia, não há intimidade. Real, não. Intimidade se dá com convicção e confiança. É por isso que quando a sua consciência, a Bíblia fala que a sua consciência foi purificada através do sangue de Jesus, hoje você tem confiança para falar com Deus. E se por acaso você está andando assim, condenado, é porque a sua consciência de quem Deus é e de quem você é em Deus precisa hoje ser transformada. O desejo de Deus, querido, é ter relacionamento com os seus filhos. É por isso que quanto mais tempo o diabo conseguir te enganar, falando que relacionamento com Deus é um monte de coisa que você não pode fazer, que relacionamento com Deus é ir numa igreja todo domingo, que relacionamento com Deus é ter ritos religiosos, que relacionamento com Deus, se eu dizimar eu tenho relacionamento com Deus, se eu orar 5 vezes eu tenho relacionamento com Deus, se eu ler a minha Bíblia uma vez no dia eu tenho relacionamento com Deus. Não, queridos, não são ritos pré-programados, instituídos como peso sobre a sua vida que desenvolve intimidade. Mas é relacionamento, confiança e convicção daquilo que Cristo fez por você. O desejo de Deus é ter relacionamento. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Às vezes a gente usa muito esse texto só para o evangelismo. Olha, Jesus está batendo na porta do seu coração, ele quer entrar. Mas sabe que o tempo todo ele quer ceiar com você? Talvez você fale, Camila, eu já sei isso, eu já sei. Mas sabe, a gente precisa aprender o que a gente já sabe. É estranho falar isso, né? Mas é. Você já escutou alguém sem ouvir? Eu já. Aliás, eu tenho... não porque eu quero, mas às vezes eu estou prestando tanta atenção numa coisa que eu estou fazendo que eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo, mas eu não estou. Você pode saber, mas não compreender. E sabe, intimidade e relacionamento com Deus é algo que a gente aprende. E não é em um dia, é dia após dia. Ninguém é íntimo de alguém em um dia só, querido. Talvez quando você casou, você colocava até salto para andar em casa. Não é meu estilo, né? Mas talvez o seu seja. Mas, e agora você já está há um tempo, você já viu que não precisa dessa pompa toda, né? Que não é para você esculachar também, né, gente? Mas assim, a gente tem intimidade, não é? Eu sei, eu já vi, vou dar um exemplo ruim aqui, já vi, ele já viu, eu já vi ele passando mal. Você não se sente bem em passar mal na frente de uma outra pessoa, não é assim? Mas a pessoa que você tem intimidade vê. Sabe, Deus te chama para ter relacionamento com Ele. E as nossas dificuldades, eu acredito, de viver naquilo que Deus tem para nós, é porque a gente sempre quer começar de outras pontas. A gente quer começar resolvendo o problema. A gente quer começar buscando a solução para aquele milagre que a gente precisa. A gente quer começar resolvendo uma dificuldade que a gente tem no nosso caráter. Quando tudo que o Senhor quer é que você comece pelo relacionamento. Você já viu aqueles filmes de professor que você chora no final? Que ele transforma a sala de aula? Ele chega, aí todos os alunos são rebeldes, aí tem só 2 alunas que é boa, que senta ali na frente. O resto, ninguém quer saber dele, afronta ele ou ela.
não ligam para ele. E o professor, né, que aprende, que ele tem que ali ensinar, qual a primeira coisa que ele faz com aqueles alunos para que eles aprendam? Relacionamento. Aí o professor começa a trazer uma música, contextualiza. Ele fala, quer saber, essa turma gosta de tal estilo? Vou trazer uma música. Pá, coloca lá. Ah, quer saber? Eles estão com essa dificuldade, a maioria que não está tendo conversa com os pais. Vamos fazer uma roda de conversa? E o que ele vai fazendo? Ele vai tendo relacionamento. De repente, aqueles alunos começam a gostar de aprender. Por quê? Porque eles precisavam se relacionar para entender o que aquele professor estava querendo mostrar para eles. Para entender que a mensagem do professor era importante. Sabe, às vezes a gente está como aquele adolescente. Deus tem falado culto após culto. E na sua cabeça, eu já ouvi, eu já sei. Às vezes eu explico coisas para a Luísa que nitidamente ela não está fazendo ainda, mas ela fala, você já me falou 10 vezes. Sabe, culto após culto, nós escutamos instruções. Mas por que às vezes ficamos distantes na prática? Porque precisamos nos relacionar direito com esse professor, que é o Espírito de Deus. E ele vai te ensinar a ver na perspectiva do céu. Deus te chama de amigo. Em João, no capítulo 15, verso 15, diz assim, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. A intimidade, querido, traz revelação. A intimidade traz revelação. Com certeza, meu marido vai saber contar histórias de mim que você nunca vai imaginar. Ah, não acredito que a Camila fala assim, não acredito que ela come isso, não acredito que ela gosta. Não é assim? Por quê? Porque a intimidade é você conhecer o que os outros não conhecem. Então, Deus está dizendo aqui, através desse texto de João, eu não tenho chamado vocês de servo, porque vocês não simplesmente trabalham para mim, mas como amigos, nós cooperamos juntos para o reino do Filho do seu amor. Nós somos filhos de Deus? Sim. Nós somos servos e escravos, até como Paulo diz? Sim. Mas nós também somos amigos de Deus. Já pensou que posição privilegiada? E você andando com medo, como se você não tivesse um amigo do tamanho de Deus? Eu não sei você, mas às vezes numa pressão financeira você se lembra daquele amigo que é quase um irmão, que consegue te ajudar, mas não tem confiança em Deus. Por quê? Porque você tem mais confiança no amigo que você conhece do que no Deus que você desconhece. Eu recebo Jesus. Eu tenho Ele no meu coração. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas o quanto eu conheço Deus para que eu tenha uma vida de confiança? O pastor já falou e já pregou diversas vezes aqui na igreja sobre confiar e descansar. Você não descansa se você não conhece. O Senhor hoje simplesmente está querendo ajeitar o seu foco de investimento de tempo. Porque enquanto você focar muito nos resultados, você vai ter pouco resultado. Eu sei que na sociedade que a gente está, a gente o tempo todo fica em busca de resultado. Mas esses dias eu conversei com uma pessoa que está estável em exercícios físicos e ela me falou algo interessante. Ela falou, eu parei de achar que o exercício físico era só para o meu emagrecimento. Porque quantos sabem aqui que às vezes você está numa semana inchada, ou você comeu mais ou comer menos? E aí seria ingrato, porque hora você emagrece, hora nem tanto, não é assim? Mas ela falou, eu comecei a focar na saúde. E porque eu gosto de ser uma pessoa saudável, a movimentação me faz bem, independente do que os meus olhos estão vendo. Isso carrega um princípio. Você pensa assim, não, eu estou precisando aqui prosperar. Senhor! E aí você vai falar com Deus sobre dinheiro. Tem problema? Não. Senhor, eu estou passando por uma questão de enfermidade. Senhor! Você não precisa correr para aquele que está dentro, querida. Porque você convive com Ele, porque você tem intimidade com Ele. Você sabe, a provisão vai vir. A cura é tua. O Senhor cuida de você. Ele é o seu dono.
Mas o sistema vai te empurrar, queridos, para fora disso. O íntimo vê coisas que um colega não vê. Tem uma passagem em Mateus 17, do 1 ao 9, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte. Então, dos discípulos, ele chamou 3. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com eles. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres que façamos 3 tabernáculos, um para ti, Moisés e Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, não viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Acredito que esses 3, de todas as características, eles tinham que ter uma: não ser linguarudo. Porque muita gente, né, só soube de uma oferta, já contou para 10 pessoas. Aqui eles viram algo espetacular. Não somente sobrenatural, mas espetacular. Porque sobrenatural você pode viver muitas coisas sobrenaturais que aparentemente não são espetaculares. Mas aqui eram as duas coisas. Algo fora do normal. Sabe, queridos, você acha que qualquer pessoa podia ter ido com Jesus ver isso aí? Você acha que ele podia pegar alguém ali da rua? Ei, você que está aí na esquina em Jerusalém, vem aqui, vamos lá subir comigo? Mas só ia ficar. O que está acontecendo aqui? Sabe, você não precisa andar nessa terra desprevenido, desapercebido, distraído com as coisas de Deus e com a sua vida. Nós não precisamos, como filhos de Deus, ficar toda vez sendo pego desprevenido. Porque nós podemos ser íntimos do Espírito Santo, que é capaz de nos conduzir e nos falar as coisas. Mas você sempre acha que a solução está fora. Vem um sentimento ruim, desanimo. Não vou, não faço, não me envolvo. Enquanto as suas emoções forem o seu Senhor, enquanto o seu dinheiro for o seu Senhor, você vai deixar de investir tempo naquilo que é vital para você. Sabe, para quem você tem perguntado se as coisas são possíveis ou não na sua vida? Para a sua saúde? Para a sua capacidade? Para a sua intelectualidade? Para o seu dinheiro? Para o seu recurso? Para as suas habilidades? Para os seus dons? Ou para Deus, que é teu Pai? Quanto mais íntimo do Espírito Santo, mais você vai entender que quem patrocina, que quem guia, que quem orienta é Deus e não você. Às vezes as pessoas falam: meu Deus, que coragem viver os planos de Deus, se lançar assim. Eu digo, eu acho que é ter mais coragem, ter o dono, o sabedor de todas as coisas e fazer tudo por conta própria. Porque fazendo tudo, você ainda não domina tudo? Na pandemia, me lembro bem quando estourou o desespero. Muita gente. Por quê? Porque às vezes o que a pessoa sabia, não tinha como saber de uma coisa desconhecida. Não tinha como saber, a ciência não sabia, o dinheiro não resolvia, não era assim? Naquele momento, talvez as pessoas descobriram o que sempre foi: vulnerabilidade. Não precisamos, queridos, nos sentirmos vulneráveis o tempo todo, porque podemos ser íntimos do Criador do Universo. Em Jeremias 33:3, tem um texto que é um dos meus favoritos. Você pode até depois ler melhor na sua casa. Diz assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Fale comigo, e eu posso falar coisas para você que não tem como você saber. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Fale comigo, clame a mim, converse comigo, e eu posso falar coisas para você que ninguém vai poder te dizer. Isso é muito precioso, queridos. Sabe, às vezes a gente acha que na nossa caminhada cristã é o nosso título que vai impressionar a Deus. Ah, pai, mas eu agora sirvo na igreja,
Eu agora sou pastor, eu agora sou pai, sou mãe, tenho idade, eu tenho conhecimento, eu sou agora um grande empresário, quantas coisas eu conquistei. Sabe, queridos, nada disso impressiona a Deus. Ele te criou para isso e muito mais. Ele não está impressionado. Nossa, a igreja de Arujá, olha, 10 anos, não é que cresceu mesmo? Parabéns, Lucas. Queridos, a igreja é dele. Não é isso que vai impressionar. Sabe o que agrada a Deus? Quando você aprende a desfrutar da companhia dele. É quando você considera. Quando você ama alguém, quando uma pessoa se sente amado? Quando você considera o que ela fala. Quando você respeita o que ela fala. Quando você gosta de estar com ela. Ah, eu te amo, mas nunca quero estar com você. Eu te amo, mas nada do que você fala serve para mim. Eu te amo, mas não consigo ver uma qualidade em você. É estranho, não é? Momentos que às vezes a gente fala na igreja, fale palavras para Deus, reconheça Ele. O que eu vou falar? Santo. E acabou. O que é isso, querido? Falta de desenvolvimento de relacionamento com Deus. Aonde? Na nossa casa. Quando que a gente fica sem assunto? Quando não conhece. Não é difícil, às vezes, começar um assunto? Tem pessoas que são mais fáceis, outras não. Às vezes eu fico pensando, não, vou falar isso para começar um assunto. Aí você chega, às vezes não tem nada a ver com a pessoa, né? Você quer falar, você não sabe o que falar. Você fala, você tem filhos? Não. Você gosta disso? Não, também não. Vai acabando, né? Eu vou falar para você, Deus gosta tanto de se relacionar com você, que Ele ensina 9 tipos de oração. Você pode pedir, você pode interceder, você pode agradecer, você pode se consagrar. Tem outras lá, faz o rema que você vai descobrir todas. Você pode fazer várias orações. E o que é oração? Conversar com Deus. E quando você não souber mais o que falar, Ele te dá uma língua que só você e Ele entende. Uou! Não tem como ficar sem assunto com Deus. O que a gente só precisa fazer? Desenvolver relacionamento. Intimidade, querido, se constrói. Intimidade se constrói. Eu tenho certeza que hoje, com 15 anos de casado, às vezes eu olho para a cara do Lucas, eu já sei. Ele vai falar isso. As várias vezes ele fala, nossa, sabe o que eu queria comer hoje? Eu, pum, ele. Sabe o que eu queria? Eu, tum, ele. E não é porque é profeta, não, querida. É convivência. Eu falo, olha lá, hein, eu sei de tudo. Porque, queridos, convivência. Ele sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. Convivência. Esses títulos realmente não impressionam a Deus. Deus fica feliz com o seu avanço, com o seu progresso, mas o que Ele quer mesmo, querida, é que você aprenda a ter prazer na companhia dEle. O mais alto nível de relacionamento com Deus é a sua intimidade com Ele. Ninguém vai conseguir ser mais íntimo de você do que Deus, se você investir nesse relacionamento. Nem mesmo o seu cônjuge. Porque por mais que a gente esteja muito juntinho, Deus sabe todos os pensamentos que passam na minha cabeça. E Ele ainda assim me ama. Você sabe o que é isso? Deus conhecer todas as vezes que você quis socar alguém e te amar do mesmo jeito. Todas as vezes que você olhou e teve inveja, Ele sabia e te amou do mesmo jeito. Todas as vezes que você olhou e julgou, e passou uns dias e falou, ai, não era o que eu tinha pensado, e te amar do mesmo jeito. Quem não quer ter um amigo desse? Todas as vezes que você foi tentado e venceu pela palavra, Ele estava do seu lado. Uau, é isso aí. E as vezes que você não venceu, Ele também te perdoou. E te falou, ei, vamos mudar de rota. Ele é um com você, está dentro de você. Ninguém está tão perto quanto Ele. É por isso que quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, tudo da parte de Jesus é muito providencial e muito intencional. Ele vai, encontra aquela mulher samaritana que todo mundo sabia que judeus e samaritanos tinham ali um bloqueio entre eles cultural.
Todo mundo sabia que aquele contexto não era favorável. Ela era uma mulher, ele era homem. Então, também já não era favorável aquela conversa, dentro do contexto social que eles estavam. E, naquele contexto, Jesus resolve fazer uma revelação da adoração na nova aliança. A primeira pessoa que ouviu, querido, como seria a adoração na nova aliança, foi essa mulher. E aí eles estão conversando, ele fala, se você soubesse da água que eu posso te dar, você nunca mais teria sede. Eu estou aqui no poço que o meu antecessor, eu sou descendente desse povo que fez esse poço. O poço era de Jacó, né? Poço de Jacó. E você está dizendo que essa água aqui, né, era como se fosse isso, não é o suficiente. Jesus começa a desenrolar e ele vai com a manifestação do Espírito Santo, palavras de conhecimento e de sabedoria para aquela mulher se atenta e fala, é um profeta? E ela começa a ser suprida justamente por algo que só Jesus proporcionava às pessoas. E ali Jesus libera a palavra. Ei, você quer saber sobre a adoração mesmo? Não é aqui e nem é ali. Mas deixa eu dizer algo para você, vai ter um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? É um tempo que se chama hoje, daqueles que nasceram de novo, onde a nossa adoração agora não parte da nossa cabeça, do nosso movimento simplesmente, mas de um coração recriado. E hoje o Espírito Santo está tão dentro de você, que ele se torna um. E hoje você adora de espírito para espírito. Não é a sua carne tentando agradar a Deus, não é a sua razão tentando agradar a Deus, mas é o teu espírito convertido ao Senhor. É uma nova natureza transformando você por inteiro. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Todo mundo gosta desse texto, querido. Fala de algo grande. Poxa, eu nem consigo imaginar, eu não consigo ver, eu não consigo ouvir, eu não consigo nada, deve ser muito incrível. Mas no verso 10 diz, mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Porque quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura e não é capaz de entendê-las. Elas só são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Isso, querido, é uma vida de intimidade. E isso só acontece por causa do sacrifício de Cristo e da presença do Espírito Santo. Se nós não estamos considerando a presença do Espírito Santo, nós estamos deixando de viver a melhor parte do Evangelho enquanto estamos nessa terra. Infelizmente, muitas doutrinas têm afastado as pessoas da convivência com o Espírito Santo, achando que simplesmente conhecimento, sem revelação, sem prática, sem vida no Espírito, vai trazer transformação de vida. E deixa eu dizer para você, não vai. Fica limitado. Porque Deus não quer usar somente a sua razão. Ele gosta da sua inteligência? Sim, foi Ele que te deu. Mas nós precisamos ser usados além das nossas capacidades naturais. É isso que o texto diz aqui no verso 13. Nós interpretamos verdades espirituais. Para intimidade, eu preciso me relacionar. Me relacionar. De espírito para espírito. Sabe, você não precisa, queridos, se relacionar com Deus. Você não precisa de processos para fazer isso. Se hoje você decidir, eu quero falar com Deus todos os dias. Eu quero ler a Bíblia todos os dias. Eu quero orar todos os dias. Você pode. Você não precisa que o pastor te abençoe para fazer isso. Você não precisa de uma campanha para que isso aconteça. Você não precisa de uma autorização, um certificado. Pronto, agora você pode se relacionar com Deus numa outra esfera. Agora você vai ser amigo. Não. Sabe quando uma pessoa já fez tudo que ela podia, só falta outra aceitar? Era como se o noivo fizesse assim com você. Ele já comprou a casa, o vestido, já arrumou, já comprou os móveis. Já fez tudo. Só falou, e aí, você quer ou não quer? É isso. Jesus já fez tudo. Você quer ou não quer?
Todas as vezes que eu penso em relacionamento com o Espírito Santo, com intimidade, eu fico pensando como a gente dificulta algo que é simples. O Evangelho é muito simples. Muito simples. E aí ele fala, como viver cheio do Espírito? Como viver íntimo desse Espírito que já está dentro? Camila, se ele já está dentro, como que isso já não seria automático? Não. Porque ele está dentro 24 horas de você, mas talvez nós não estamos andando conscientes disso. Nós não estamos acostumados a ouvir a voz dele. E assim como alguém que a gente conhece, se a pessoa te chama lá longe, uma mãe sabe, às vezes tem um que chora aqui na frente. Aí as mães param ali, foi o seu que caiu. Pelo choro, você já sabe. Mãe do fulano. A gente só pergunta, tá vivo? Tá bem? Aí os outros respondem, sim, chama a mãe do fulano. Porque só de ouvir. Isso se dá no relacionamento. Como eu vou obedecer grandes coisas a Deus se eu não obedeço as pequenas? Lembre-se, não é fazer isso por causa do resultado simplesmente. Não é fazer isso porque amanhã eu vou conseguir discernir tudo. Mas é entender que é dia após dia. E naquele dia que eu falhei, o Senhor não está ali com uma planilha falando, Camila, hoje você orou 5 minutos a menos. Porque em qualquer momento eu posso falar com Ele. Você pode lavar sua louça se enchendo do Espírito. Você pode cuidar da sua casa, você pode trabalhar, você pode estar no trânsito. Você deve tirar um tempo só para isso também, não concorrer com outras atividades. O que você não pode é andar inconsciente. O que você não pode é andar como aquela perna adormecida. Você já sentou em cima da perna? Às vezes eu esqueço, eu vou pregar e nos dízimos e ofertas eu sento assim, ó. Quando eu lembro eu começo. Senão como que eu vou andar até aqui depois? Para voltar à circulação. Sabe, o seu espírito foi vivificado. Acorda ele. Desperta. Nós não podemos andar inconscientes das coisas do Espírito, queridos. A nossa vida não é comum. Ela é comum até certo ponto. Como assim não é comum? Eu tenho filho, eu trabalho, faço minhas coisas. Mas existe uma novidade de vida que rege a sua vida. Existe uma inspiração do Espírito. Existe um Deus que fala, eu tenho planos de paz e não de mal. Aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, mente nenhuma planejou. Esses são os planos que eu tenho para você. E sabe, a gente ainda está esbarrando, perdendo tempo em imaturidades, em carnalidades, em desculpas esfarrapadas, em mágoas desnecessárias. Porque, na verdade, a gente está achando mais fácil se apoiar nisso do que simplesmente dizer, pai, sabe de uma coisa, você tem o melhor para mim, faz o que tem que ser feito e vamos lá. Na quinta-feira aqui eu dei um exemplo, e eu falei sobre o crente sem parar. Alguns estavam aqui. Quem estava aqui? Para quem não estava, eu falei sobre aquele mecanismo, né, que a gente coloca no carro, e você não para no pedágio, você simplesmente passa. Vai ter preços, vão ter preços. Mas se para você é mais importante não parar, se relacionar, ter intimidade com o Senhor, você vai falar, isso aí faz parte. O que é melhor? Não, eu não vou. Já pensou, você precisa ir visitar, você ganhou uma estadia num hotel da melhor praia. Oh, glória. Só que aí você descobre que tem 2 pedágios. Um de 5 e um de 35. Não, eu acho isso muito injusto. Não vou pagar. Mas você ganhou a melhor praia para conhecer. Não, mas tem 2 pedágios. É Deus falando, querido, eu tenho planos que olho não viu, ouvido não ouviu. Mas tem que orar. Você quer falar com quem? Com o dono do plano ou só com os outros? Ou só com a sua mente? Ou só com o diabo? Ele jogando pensamento e você respondendo. Mas R$5? A estrada toda esburacada. Mas, querido, você vai lá para a praia, é all inclusive. Você entende quão medíocre muitas vezes a nossa mente é? Porque o diabo está nos enganando, queridos. Não acontece só com você, não. Acontece comigo às vezes. Mas eu estou cansada. E não
vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Talvez você esteja há tanto tempo na igreja e fala, Camila, esse versículo aí não é para mim não, porque nem de vinho eu tomo. Sabe, vinho, nem sempre é o vinho aqui que está dizendo. Não se embriague com o natural, achando que isso vai trazer o que o vinho sobrenatural traz para a sua vida. Às vezes você está tão embriagado com a sua vida. Nossa. E você se esquece que esse efeito passa. E que depois que passa o efeito, vem a ressaca. Sabe? A cobiça da vida, o pecado, coisas lícitas talvez, podem te embriagar. É isso que a Bíblia fala. Mas nada disso te preenche mais do que o enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como eu faço isso? Me enche. Não. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como eu desenvolvo a minha intimidade? Quando eu vou ficando parecido com Jesus. O que Jesus fazia? Jesus conversava com Deus. Jesus se sujeitava às autoridades. Jesus perdoava as pessoas. Jesus era compassivo. Jesus glorificava a Deus em todos os momentos. Jesus era cheio de toda a plenitude. E aí quando os apóstolos vêm logo após ele, Jesus dá uma ferramenta para que aqueles homens sejam cheios do Espírito. Ele fala, sejam revestidos de poder. Me preocupa se você não releva ser batizado no Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que é uma das formas de você ser cheio. Talvez Deus para você seja um bom amuleto. Onde está com muita tempestade. Se eu tiver pelo menos essa boinha, tá bom. Quando na verdade Deus queria fazer você estar voando acima dela. E você está lá, ó. Não, mas pelo menos eu estou com Deus. Sabe, não considerar as ferramentas que Deus tem te dado. A palavra, a adoração, o enchei-vos, a oração em outras línguas, o temor a uns aos outros. Ah não, eu faço tudo, mas não ando em amor. A sua fé não vai operar, querido. Não tem como você querer fazer as coisas desconsiderando o caminho da intimidade. E o Senhor falou para eu dar um alerta para nós nessa noite. Nós precisamos ser daqueles que do nada. Eu já falei isso em outras pregações e eu vou falar de novo. Eu lavo muita roupa na minha casa. Você achou que ia vir um versículo agora, né? Eu lavo muita roupa na minha casa. Mas eu também, e com isso eu guardo muita roupa também. Agora eles estão crescendo e estão guardando, né? Mas eu vou guardando. E sabe, todo momento você pode se encher do Espírito. Pai, obrigado. Porque não faltou e não vai faltar. Obrigado, porque o meu Deus não é o meu dinheiro, não são os meus recursos. O meu Deus, segundo as suas riquezas, me supre em todas as necessidades. E aí você está lavando a sua louça e você pensa, mas de novo. E daqui a pouco vem aquela percepção dentro de você, uau, não faltou hoje, não vai faltar amanhã. E você está subindo a escada da sua casa pela 5ª vez e de repente você se lembra, uau, Deus me criou e eu estou com saúde para fazer isso. Eu posso fazer isso. E de repente seu marido pisou na bola. E você está guardando a roupa dele no armário. E você pensa, que bom que ele está aqui. E de repente, você está lavando a sua louça. E vem uma inclinação no seu coração. Lembra daquela pessoa? Nunca mais vi na igreja. E você começa. Como assim, Camila? Eu não sei o que é. Mas se o Senhor colocou no meu coração, eu posso interceder em outras línguas e fazer com que o Espírito Santo trabalhe em favor. Porque o ministério do Espírito está em operação sobre a terra. E sabe o que significa ministério? Serviço. O Espírito Santo é a pessoa na terra que simboliza a ação de Deus. É Ele que traz a restauração quando você recebe Jesus. É Ele que intercede dentro de você de forma inexprimível.
impossível, quando você já não sabe mais como orar, quando você está assolado num problema que aos seus olhos são impossíveis, você começa: Pai, eu não sei mais o que falar, eu já me posicionei, eu creio. Ele fala: se enche de mim e veja a preocupação ser diluída, se encha de mim e veja a dor ir embora, se encha de mim e deixe com que eu te ajude a liberar perdão, porque o seu coração, queridos, não é lugar para lixo, o seu coração é o lugar da presença de Deus. E você pode lavar o seu quintal usando baldinho, usando mangueira, mas experimenta ligar uma VAP nele para você ver. A sujeira de 1930 sai, querido. O problema é que você vem aqui no culto uma vez por semana, aí pega a mangueirinha aqui, saiu um pouquinho. Experimenta ser cheio do Espírito, querida. Experimenta o poder, experimenta aquilo que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Uma faxina geral, uma faxina geral. Você vai começar a olhar para você e falar: eu nem me reconheço, eu nem me reconheço. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 2, diz assim: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Não vou orar em línguas, porque eu não entendo. É o que a Bíblia está dizendo. Foi Deus que criou assim, querido. Ele fez assim para ser assim, olha lá. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Em outro texto eu li assim: em espírito fala verdades secretas. Intimidade. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, ou seja, fala no entendimento, que é o que eu estou fazendo agora, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Onde? Na igreja. Quem profetiza é maior do que aquele que está falando em línguas. Na igreja. A não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Veja que Paulo está dando aqui uma instrução clara. Mais claro que isso, querido, eu não sei o que poderia ser. Ele está dizendo: eu quero que você faça isso. Eu faço isso direto, era isso que ele estava dizendo. Eu faço isso direto, eu me encho. Por quê? Eu não entendo tudo que eu falo, mas eu edifico a minha fé. A minha mente fica infrutífera. Na igreja, fala de forma que entendam. E se por acaso o Espírito te compelir a orar em línguas, que interprete para que vocês entendam. É isso que o texto está dizendo. Nós não podemos ignorar aquilo que o Espírito Santo tem feito por nós, queridos. Nós estamos nos últimos dias. As pessoas não precisam de palestras motivacionais. Elas precisam da palavra de Deus, do poder da transformação e de saberem que existe uma vida no Espírito, de intimidade com Deus vivo e poderoso, que me afogueou e que te afogueou. Eu estou acabando, queridos. Mas em Mateus, no capítulo 6, diz assim, no verso 5: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas você, quando orares, entra no teu quarto ou no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não fique só repetindo como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de você pedir. Ele está dizendo aqui: sabe onde você vai ter intimidade? No secreto. O que é no secreto? Camila, num quarto que tem que ter específico? Não, é qualquer lugar onde você fecha a sua porta e você ora aquele que é digno de ouvir a tua voz. E ele fala assim: aquele que está em secreto, que te vê, veja aqui que ele te vê em secreto, te recompensa publicamente. Lembra que eu falei dos resultados? A gente quer o resultado, porque o resultado é a parte do fruto, é a parte externa. Mas a gente esquece que para o fruto nascer, a semente morre. Como eu disse, repetições, coisas externas, pode ser só um amuleto, uma aparência, e sabe, a gente está
no dia a dia. Pode ser que eventualmente a gente caia nessa coisa mecânica. Pode ser que eventualmente você, como pregador, ministro de música, diácono, venha aqui um dia e nem sabe, minha vida foi tão corrida que eu vou chegar aqui e fazer. Mas sabe, se lembre, pare e se lembre que existe um Deus que te vê em secreto, que te recompensa e que você não precisa fazer de forma mecânica. Pai, me orienta, conecta o meu coração, deixa eu acalmar aqui a minha alma, mente, pare, deixa eu me encher um pouco do Espírito e fazer isso do jeito que tem que ser feito. Sabe uma coisa que acontece quando você amadurece? Ontem eu deitei e eu fiquei tão feliz que num sábado eu deitei cedo. Todo mundo estava dormindo e eu olhei para meu marido e falei: que legal dormir, né? Eu gosto de dormir hoje em dia. Eu deito assim feliz, me cubro, tomo um banho. Você gosta de dormir? Mas quando eu era nova, querido, eu acordava tão cedo que eu assistia Pesca e Companhia. É só quem é antigo vai... Pessoal que seria isso? Que seria TV aberta, não é verdade? Eu achava que dormir era perda de tempo. Eu queria estar nativa, acordada. Mas porque quando você amadurece, você começa a valorizar o que é bom. E aí você fala: uau, quando eu era criança, tudo que eu queria era um lanche do McDonald's. Agora, quando tem um arroz e feijão fresquinho, oh, delícia. Não é assim? O que é isso? Você está ficando simplesmente velho? Não! Você está amadurecendo. Porque você hoje sabe usufruir do que é bom. Quem ainda está infantil na fé, acha que o bom é só o benefício. Eita, recebi aquela bênção que eu estava esperando, aquela promoção, o filho que eu desejei, minha família foi restaurada. Mas quando você amadurece, você fala: como é bom ouvir a voz de Deus. Sabe o que eu tenho dito para o Senhor? Que eu quero aprender a descobrir o prazer na presença dEle. Porque às vezes no começo você vai parecer assim que eu estou falando sozinha. Mas é um ato de fé o relacionamento com Deus. Porque você começa achando que você está meio no seco. Mas se você persiste, faça como o salmista. O salmista às vezes começava contando os problemas, mas ele sempre terminava reconhecendo a grandeza de Deus. Ele sempre terminava convicto de um Deus maravilhoso. E talvez você fale: na velha aliança, Deus não estava dentro. E por não estar dentro, aqueles homens e mulheres de Deus que eram separados para serem ungidos, que eram os reis, os sacerdotes e profetas, Davi experimentava da presença. E ele ficava ali com a expectativa de: quando é que eu vou poder sentir isso de novo? É por isso que nos Salmos ele diz: não retires de mim a tua presença. Hoje você não precisa dizer isso, você só precisa reconhecer essa presença. Em Salmos 37:4 diz, e eu quero concluir com esse texto: deleita-te no Senhor, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Pai, eu quero entregar o meu caminho. Por que eu não consigo entregar o meu caminho? Porque eu não aprendi ainda o prazer da presença. Quando eu aprendo o prazer da presença, você fica: que caminho? Está na mão de Deus. Você entende? Não é utopia, queridos, é relacionamento, é intimidade. E eu sei que isso não se dá do dia para a noite, mas você precisa aprender a desfrutar do prazer da presença de Deus. E dizer como salmista em Salmos 16:11: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Sabe, Éden, querido, significava um lugar de prazer. Sabe disso? Você acha que prazeres momentâneos são só aqueles que o mundo pode dar? Uma grande refeição, uma grande compra, um relacionamento íntimo. Isso passa. Mas existe uma alegria que Deus quer que você viva, que é uma alegria de dentro para fora. E isso se dá na intimidade com Deus. Você pode ficar de pé? Intimidade é descobrir o prazer na presença de Deus. Intimidade é descobrir o prazer da presença de Deus. Você precisa, queridos, desejar isso para a sua vida. Não é algo transferível, não é algo que eu posso simplesmente dizer para você: ei, você vai viver isso a partir de hoje. É algo que começa com um desejo de filho.
Assim também é o filho. Sabe, hoje meus filhos acham mais legal se eu chamo um amigo. Mas vai ter um momento, assim como hoje, que quando eu sento com a minha mãe, com meu pai, com os meus sogros, eu falo, que coisa boa estar na presença deles. Eu não preciso de um outro amigo da minha idade. Eu acho bom desfrutar dessa presença. Sabe o que é isso? Maturidade. Maturidade. Aprenda o prazer da presença de Deus sobre a sua vida. Levanta sua mão, querido. Vamos adorar essa presença santa, poderosa. Exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Pai. Tu és tão bom, Jesus. Tu és tão bom, Senhor. Exalte essa presença santa. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Talvez hoje comece o seu relacionamento e você precisa dizer: oi, Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Até agora a gente estava convivendo aqui no mesmo lugar, mas eu quero a partir de hoje ir mais fundo. Eu não estou satisfeito. Eu não sei você, mas eu não estou satisfeita com quanto que eu já conheço. Eu não estou satisfeita com quanto que nós estamos vivendo. Existe mais, existe mais, existe mais nele. Existe mais nele. Enchei-vos, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A sua vida não vai ser mais norteada por coisas que você acha, que você pensa, que você considera, mas pelos pensamentos de Deus sobre você. Oh! E você vai começar a se ver maior e mais capaz. Ainda que dependente dele, você vai ver. Existe tanto potencial, querido, existe tanto potencial dentro de você. E está longe dessa presença. Não tem te feito mais humilde, mas tem te feito se ver de forma pequena, mesquinha. Mas Deus te criou com tantos dons e capacidades dentro de você, que nessa noite, querido, se você puder, faça algo por você. Levante suas mãos e diga: Pai, eu te reconheço na minha vida. Me ensina, me ensina, me ensina, me ensina. Me ensina a desfrutar dessa presença e me deleitar nela. E os desejos do meu coração você atenderá. E os desejos do meu coração você atenderá. Um coração rendido a ti, um coração entregue a ti, um coração que pensa como Deus pensa, que ama o que Deus ama. Oh, haha, recotsondo robramaie, xerererererese, oh, rabacachedere malararase. Hoje é dia, assim diz o Senhor, de você reconhecer as ferramentas que eu dei para você e desejar ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito. Oh, rababacazere. Nós amamos tua palavra, nós amamos o teu fogo, Jesus. Nós amamos o teu conhecimento, mas nós amamos também o teu poder, porque a nossa vida não é baseada em sabedoria humana ou convencimento de homens. A cura, queridos, para sua dor, a cura, a restauração para sua mente, a libertação de vícios, sabe, de forma sobrenatural. Você não precisa esperar 5, 10 anos para ver coisas que o Espírito pode fazer por você de forma rápida, se você simplesmente reconhecer o poder dele na sua vida. Oh! Ele te fez livre, livre. Livre do quê? Livre de nós mesmos, queridos. Livre das nossas razões, do orgulho que muitas vezes tem nos prejudicado. Livre. Hoje é dia de se humilhar diante da potente mão do Senhor e dizer: Pai, sem você eu não sou nada, mas porque existe uma presença tão poderosa dentro de mim, eu começo hoje a reconhecê-la e a me relacionar com ela, dizendo: Pai, eu te amo, eu amo a tua presença em mim, eu me deleito na tua presença, Senhor. Se por acaso você
você entrou nesse lugar e você já disse sim para o Senhor Jesus na sua vida. Você já disse sim, você recebeu a salvação. Mas hoje você entendeu que o batismo no Espírito Santo é importante para a sua vida. E por acaso você ainda não foi cheio do Espírito. Não importa quanto tempo de cristão você tenha, querido. É para todo filho de Deus. Se você hoje deseja, e a Bíblia fala que você deve desejar, e você quer hoje receber o batismo no Espírito, eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar. E a Bíblia diz que nós devemos pregar a palavra, pregar Jesus, e haveria novos nascimentos, mas também os sinais acompanhariam aqueles que creem. E os sinais seriam batizados no Espírito, seriam livres, sarados, curados, cheios do Espírito. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Se você deseja, vem aqui na frente. Não demore. É necessário para a sua vida. Você precisa sair dessa camada superficial, onde Deus está só no seu bom dia ou só no momento ali de pressão. Tem vindo pessoas. Tome um passo de fé sobre a sua vida, querido. Batismo no Espírito não tem um dia específico para acontecer. Foi como no dia que você recebeu Jesus, é uma atitude de fé. Você dá o passo e Ele vem e te enche. Se você quisesse só algo natural para a sua vida, você teria procurado outras coisas, não uma igreja, não o Espírito Santo e não Jesus. Você precisa de oração para cura. Corre aqui na frente, nós vamos orar e você vai ser curado também. Qualquer coisa, dor, enfermidade. Mas entenda que oração em línguas não sou eu que estou te dizendo, não. É o apóstolo Paulo, viu? E ele escreveu boa parte do Novo Testamento, que é o texto para a Igreja de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, diversos textos. Enquanto os apóstolos pregavam para aqueles que já haviam nascido de novo, eles eram cheios do Espírito. Comece a ler a sua Bíblia na sua casa e comece a grifar todos os momentos que o Espírito Santo se manifesta. Se encha de fé a respeito disso. O diabo está querendo roubar você. Vocês podem ajudar aqui? Não demore, querido. Se você está aqui hoje e você estava afastado dos caminhos do Senhor, e você ouviu essa palavra e você se lembrou, há um ambiente de intimidade. Está desviado, querido, não é só, eu vou te usar o termo certo, não estou na bagaceira não, Camila. Mas às vezes você está frio na fé e você precisa renovar a sua aliança com o Senhor. Se você estava afastado, frio espiritualmente, você deseja hoje se reconciliar, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Tome um passo de fé, uma decisão de qualidade. Não saia daqui da mesma forma, deixa o fogo do Espírito te queimar novamente. Se você está aqui e você quer se reconciliar, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. E por último, se você entrou neste lugar, preste atenção nisso. Mantenha o espírito de oração aqui. Se você está neste lugar e você nunca disse, Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. A Bíblia diz que para você ser filho de Deus, você precisa de duas coisas simples. A primeira, crer em Deus, crer no sacrifício de Jesus. E a segunda, dizer com a sua boca, Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão, escreve o meu nome no livro da vida. Se você nunca fez essa oração, como diz em Romanos, é necessário para que você receba a sua salvação e você nasça de novo. Há alguém que nunca fez essa oração e deseja hoje fazer? Só levante sua mão direita bem alto para que eu possa te conhecer. Há alguém que nunca fez essa oração do novo nascimento e deseja fazer? Não perca tempo, querido. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a nossa eternidade com Deus é garantida em Cristo Jesus. A nossa eternidade com Deus é garantida
em Cristo Jesus. É necessário dizer sim para Jesus com a nossa boca, de forma pública. Há alguém que deseja fazer isso?